O conflito entre Rússia e Ucrânia, que já ultrapassa 2 anos desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, entra agora em uma fase ainda mais crítica, marcada por uma ofensiva contínua das tropas de Moscou. Segundo um recente relatório divulgado pelo Royal United Services Institute, RUSI, instituição britânica reconhecida por suas análises em segurança internacional, a situação no fronte se deteriorou de forma acelerada para as forças de Kiev. O documento descreve como o exército russo tem conseguido expandir suas linhas de ataque, superando os sistemas defensivos ucranianos com táticas baseadas em bombardeios de alta precisão e operações coordenadas. De acordo com a avaliação do RUSI, a capacidade das forças ucranianas de resistir para avanços russos está seriamente comprometida por uma série de fatores. Entre os principais problemas enfrentados por Kiev estão a falta de efetivos militares experientes, a escassez de equipamentos modernos e o controle aéreo exercido pela Rússia em diversas regiões do país, especialmente no leste e no sul, onde os combates têm sido mais intensos. Com o domínio do céu, a Rússia consegue lançar ataques aéreos com mísseis de longo alcance e bombas guiadas, atingindo alvos estratégicos sem grandes riscos para suas aeronaves. Ainda segundo o relatório britânico, a promessa de envio de armamentos ocidentais, que anteriormente sustentava as esperanças ucranianas de resistir a uma guerra prolongada, vem se mostrando insuficiente e, em muitos casos, tardia. Países como os Estados Unidos, Alemanha e França, que inicialmente lideraram o apoio militar a Kiev, têm enfrentado dificuldades para manter o fluxo de armas pesadas e sistemas de defesa, como mísseis antiaéreos e blindados. Essa limitação no fornecimento, agravada por debates internos e mudanças de prioridades políticas no Ocidente, enfraquece diretamente a capacidade ucraniana de segurar as linhas de frente. O estudo também destaca que o sistema de defesa aérea da Ucrânia, responsável por conter boa parte dos mísseis e drones russos nos primeiros meses da guerra, encontra-se agora em estado crítico. A intensidade dos ataques russos, que incluem não apenas mísseis de cruzeiro, como o Calibre, mas também bombas inteligentes lançadas de caças a longas distâncias, tem sobrecarregado essas defesas. Relatos de ataques bem-sucedidos contra depósitos de armas, centros de comando e infraestrutura logística essencial, como ferrovias e armazéns, evidenciam o impacto desse novo padrão ofensivo russo. De forma estratégica, Moscou tem ampliado significativamente a produção de armas guiadas de precisão, incluindo bombas planejadoras com alcance superior a 90 quilômetros. Estimativas apontam que até o final de 2024, a Rússia poderá ter produzido e empregado até 40 mil bombas, guiadas no campo de batalha. Para o ano de 2025, essas cifras podem chegar a 70 mil unidades, o que demonstra a capacidade de Moscou de manter uma campanha prolongada e de alta intensidade, mesmo sob sanções econômicas impostas por Washington e a União Europeia. A intensificação dessa produção reflete a mudança na doutrina militar russa, que parece agora focada em manter a iniciativa da guerra através de ataques coordenados e sistemáticos a pontos-chave das defesas ucranianas. Com a utilização de armamentos de alta precisão, a Rússia tem conseguido atacar desde postos de comando e arsenais até linhas de suprimento e rotas ferroviárias, dificultando enormemente a mobilidade e o reabastecimento das tropas de Kiev. Essa pressão constante enfraquece as posições ucranianas, forçando os comandantes a redistribuir tropas com poucos recursos, o que compromete a coesão das linhas defensivas. Outro ponto crítico destacado pelo RUSI é o declínio no número de soldados capacitados do lado ucraniano. A alta taxa de baixas nas frentes de batalha, combinada com a dificuldade de treinar novos contingentes em tempo hábil, faz com que unidades sejam enviadas ao combate sem a preparação adequada. Além disso, o número limitado de equipamentos modernos, como sistemas antiaéreos e blindados, deixa essas tropas ainda mais vulneráveis a ataques aéreos russos. As tropas ucranianas, que antes contavam com o uso extensivo de drones de ataque para compensar a inferioridade em artilharia, agora
agora também veem essa capacidade limitada pela superioridade dos sistemas de defesa eletrônica russos, que vem neutralizando boa parte dessas tentativas de ataque. O relatório britânico aponta que, com o poder aéreo russo firmemente estabelecido e a capacidade ofensiva de Moscou ampliada, a Ucrânia está perdendo a liberdade de ação no campo de batalha. A aviação russa, incluindo caças Su-34 e Su-35, continua realizando bombardeios a partir de altitudes elevadas, lançando mísseis e bombas sem que Kiev consiga oferecer uma resposta proporcional. Isso compromete não apenas o avanço em solo das tropas ucranianas, mas também a manutenção de posições defensivas, especialmente em regiões como Donetsk, Luhansk e Kherson, onde a disputa por território permanece ativa. Ainda no campo diplomático, o enfraquecimento progressivo da capacidade militar da Ucrânia tem causado preocupação crescente entre os principais aliados ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, na Alemanha, na França e no Reino Unido. A contínua dificuldade de manter o fluxo de armamentos e munições, somada ao desgaste físico e psicológico das tropas ucranianas, vem obrigando líderes ocidentais a reverem suas estratégias e expectativas quanto à evolução do conflito. Fontes ligadas a círculos diplomáticos em Bruxelas e Washington revelam que, nos bastidores, ganha força a discussão sobre a necessidade de encontrar uma saída negociada, mesmo que isso implique concessões territoriais por parte de Kiev, algo até então impensável para o governo ucraniano. Embora publicamente a maioria das lideranças continue afirmando apoio incondicional à soberania da Ucrânia, internamente cresce o receio de que prolongar o conflito apenas aumente o custo humano, financeiro e político. Há um temor real de que, se a guerra continuar nesse ritmo, a Rússia consiga impor uma solução militar antes mesmo que o Ocidente possa reforçar adequadamente o exército ucraniano. Além disso, o risco de escalada regional também está no radar dos líderes europeus, sobretudo em países como Polônia, Romênia e os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que compartilham fronteira direta com a Rússia ou Belarus e temem que um colapso ucraniano abra caminho para pressões militares sobre seus próprios territórios. Por essa razão, o debate sobre o futuro da guerra se tornou um tema central em reuniões da OTAN, com muitos países divididos entre manter o apoio até o fim ou incentivar a busca por uma solução diplomática que, ainda que desfavorável, impeça um desastre ainda maior. Em meio a essas incertezas, o governo de Volodymyr Zelensky enfrenta o desafio de manter o moral interno elevado, mesmo com sinais claros de que parte dos aliados está começando a questionar a viabilidade de uma vitória militar. A necessidade de demonstrar força e autonomia contrasta com a realidade de um exército enfraquecido, e isso cria tensões adicionais dentro da própria liderança ucraniana. Por fim, o relatório do Royal United Services Institute, RUSI, destaca que, caso a situação atual permaneça inalterada, a Rússia poderá expandir significativamente o controle sobre áreas estratégicas do território ucraniano, incluindo regiões-chave como Donetsk, Luhansk e zonas do sul, como Zaporíjia e Kherson. Esse avanço territorial poderia não apenas isolar o restante da Ucrânia do acesso ao Mar de Azov e ao Mar Negro, mas também cortar linhas de suprimento essenciais vindas do Ocidente, complicando ainda mais o esforço de guerra de Kiev. Além do domínio terrestre, o controle russo do espaço aéreo, consolidado ao longo dos últimos meses, deixa a Ucrânia praticamente sem defesa contra bombardeios de longo alcance, que destroem desde infraestruturas militares até centros urbanos, impactando a moral da população civil e das tropas. A possibilidade de um colapso generalizado das linhas ucranianas, que antes era vista como um cenário remoto, agora é considerada uma ameaça concreta, com impactos diretos sobre a segurança da Europa Oriental. Caso Moscou obtenha uma vitória completa, as fronteiras da Rússia avançariam diretamente contra o flanco leste da OTAN, elevando os riscos de novos confrontos e de uma crise ainda mais ampla, envolvendo países vizinhos e desafiando a própria coesão da Aliança Atlântica. Esse cenário reforça a necessidade de decisões rápidas e estratégicas por parte das potências ocidentais, que agora enfrentam o dilema de seguir sustentando uma guerra de desgaste ou buscar, o quanto antes, uma alternativa política que impeça um desfecho catastrófico para a Ucrânia e para a sua estabilidade regional.